Estamos hoje com o querido Dr. Marcos Alvarez, cirurgião geral, que irá esclarecer algumas dúvidas sobre refluxo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Carol. Boa noite. Boa noite. Doutor, o que seria o refluxo? Bom, o nome completo da patologia é refluxo gastroesofágico. É a volta do suco gástrico para o esôfago, né? Como o suco gástrico ele é ácido, né? Então aí nós vamos ter o refluxo de um conteúdo ácido para o esôfago, né? Então basicamente é isso, é o refluxo, é a volta desse conteúdo ácido para o esôfago. Certo. Doutor, e quais seriam os sintomas do refluxo? O principal sintoma do refluxo é azia. A pessoa sente uma queimação no peito, né, na região retroesternal, e ela sobe, né? Então a pessoa sente aquela queimação e a tendência dessa queimação é subir, né? Esse é o principal sintoma do refluxo. Existem alguns sintomas mais raros, né? Que depois a gente pode até conversar, mas esse é o principal sintoma. Doutor, quais os exames para diagnosticar o refluxo? O refluxo é um diagnóstico principalmente clínico, né? O paciente, tem muita importância a sintomatologia do paciente, né? Os exames, o principal exame mais comum é a endoscopia. E a endoscopia, ela vai dizer qual é o grau de lesão que ocorreu nesse esôfago. Porque o estômago é o único local no corpo humano que contém ácido, né? Ele convive, ele tem toda uma proteção para uma substância ácida. Quando esse ácido volta para o esôfago, ele vai machucar o esôfago, porque o esôfago não tem a proteção do ácido, né? Então, quando a gente faz uma endoscopia, além da gente ver as hérnias, que são situações que propiciam refluxo, principalmente o que se vai valorizar é qual é a intensidade da lesão que esse esôfago está sofrendo. Se ele tem erosão, se não tem, o tamanho dessas erosões, né? Porque quando esse refluxo ácido machuca esse esôfago, ele vai produzir uma inflamação no esôfago, né? Que é a esofagite. Então, a endoscopia ela vai nos mostrar qual é o grau de esofagite. Um outro exame que ajuda muito quando não se tem uma certeza diagnóstica é a pH-metria. É um exame no qual se mede a acidez do esôfago, né? Se está havendo ou não o refluxo, qual é a intensidade desse refluxo, né? Isso a pH-metria nos dá. São os principais exames, com isso dá para se virar bem. Doutor, e quais os problemas que o refluxo pode causar? O principal problema é no próprio esôfago, né? O principal problema é no próprio esôfago. E essas ulcerações, né, principalmente, elas vão causar um desconforto muito grande. Então, elas vão piorar com alimentos gordurosos, elas vão piorar com alimentos doces, por exemplo, né? Isso pode ser até limitante no dia a dia da pessoa. Existem algumas situações, alguns pacientes que têm lesões extraesofágicas, ou seja, são situações que outros órgãos além do esôfago são acometidos, né? Um desses, por exemplo, esse refluxo ele pode chegar a atingir a boca. E esse refluxo ácido pode corroer o esmalte do dente, né? Então, nós temos ali erosões ácidas no esmalte, né? Isso o dentista observa muito bem, né? Esse é um dos diagnósticos. A outra coisa que pode ocorrer é que, dependendo da intensidade desse refluxo, o paciente pode aspirar micropartículas de ácido, né? E esse ácido causa uma irritação muito forte no sistema respiratório, né?
E aí a pessoa vai ter todo esse desconforto respiratório em função disso. Tem cura, doutor? Olha, Carol, tem sim, é uma doença que você consegue dar para o paciente uma qualidade de vida muito boa, né? O principal objetivo do tratamento não é a cura, né? O principal objetivo do tratamento é você impedir essas lesões em esôfago, impedir lesões em outros órgãos, dar uma qualidade de vida boa para o paciente. Isso se consegue diminuindo a acidez do estômago. E hoje nós temos drogas muito eficazes para isso. Então, normalmente, na maioria das pessoas, você faz um tratamento por um período de tempo, né? E aí a pessoa vai passar meses muito bem, né? E aí depois a tendência é que ela repita esse tratamento. Só nos casos mais graves é que se indica a cirurgia, né? A cirurgia não é o primeiro tratamento, a primeira opção de tratamento. Porque a esmagadora maioria das pessoas vão conseguir um controle muito bom da doença, né? Sem a cirurgia. E a cirurgia, ela é reservada para os casos mais graves, né? Porque ela tem as suas limitações, né? Então, o paciente que tem pouca sintomatologia, dificilmente ele vai se beneficiar da cirurgia, dificilmente, né? Por isso que sempre é o tratamento clínico, né? A base de medicações que controlam essa acidez do estômago principalmente, né? E um pouquinho de cuidado alimentar. Difícil, né? Fazer café. Você sabe que não, né? O café não. Né? Os principais vilões dessa história são os alimentos gordurosos, né? E os doces, né? Tanto as gorduras, as frituras, quanto os doces, eles relaxam a transição entre o esôfago e o estômago. E a hora que você relaxa essa passagem, esse ácido tende a retornar, né? Então, os principais vilões serão as gorduras, as frituras e os doces, né? Isso é o que mais os pacientes devem evitar. Ai, não são proibidos, não está proibido, Carol. Você tem que usar com moderação. Com moderação. Doutor, deixa eu perguntar, gastrite e refluxo, eles têm alguma ligação? Nenhuma. Nenhuma. São patologias totalmente diferentes, né? Para que você tenha o refluxo, né, esse ácido precisa voltar para o esôfago, né? Então, você pode ter uma pessoa que tenha as duas patologias, né? Mas uma não depende da outra. E a gastrite é quando você tem uma inflamação do estômago, né? E o estômago é o local que normalmente tem o ácido, ele tem todo um sistema de proteção para o ácido, né? A maioria das vezes esse sistema de proteção falha, existe um desequilíbrio entre o ácido e o sistema de proteção, né? Então isso não tem nada a ver com o refluxo gastroesofágico, tá? Perfeito. Gostaríamos de agradecer a presença do doutor, muito obrigada pela parceria, né? Eu que agradeço. Nós preparamos uma lembrancinha. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor.